o Arrascaeta fez um gol, ok, 9 minutos. Minutos depois ele entrou cara a cara com o goleiro Aguerre do Central Córdoba e chutou fraquinho. Ele tentou aquela bola, aquela tacadinha de sinuca que ele manda no cantinho e tal, né? Acabou chutando fraco, o goleiro defendeu. Aí eu procurei entender como eles interpretaram aquilo dentro do departamento de futebol. Ah, ele já chegou sem perna. Porra, mas sem perna com 15 minutos de jogo? Não consegue dar um chute? Tem alguma coisa errada aí. Rapaziada, separei aqui um corte com as análises cirúrgicas de Mauro César da Jovem Pan Esportes, falando sobre a partida péssima do Flamengo contra o Central Córdoba na Argentina. Cara, sinceramente, o Flamengo tá fazendo a proeza de estar em terceiro nesse grupo fraco, tá osso, meu parceiro. Créditos na descrição, simbora pro vídeo. Ô Mauro, mais um papelão do Flamengo nessa Libertadores. E acredite se quiser, né? O torcedor não deve nem estar acreditando. Mas num grupo que tem Central Córdoba e Deportivo Táchira, Mauro César Pereira, o Flamengo pode ficar fora do mata-mata. Vai ter drama, Mauro. Isso já está muito claro. Vai ter drama num grupo que era para o Flamengo ser facilmente líder e brigar para ter melhor campanha da Libertadores, Mauro César Pereira. É mais culpa do Felipe Luiz, né, porque menosprezou a Libertadores, principalmente naquele jogo dentro de casa contra o Central Córdoba, ou dos jogadores, Mauro César Pereira? De todo mundo, né? Culpa do BAP, também o presidente, culpa do Boto, que é abaixo do BAP, culpa de todos eles. De todos eles. Mas eu entendo que, assim, a falta de mobilização, de seriedade até, eu digo seriedade ao extremo, né? Pô, é um jogo fundamental, time mobilizado. E tem algumas outras questões. Ontem eu fiquei apurando algumas coisas depois da madrugada, tentando entender como eu repercutia isso lá dentro. E, por exemplo, o Arrascaeta fez um gol, ok, 9 minutos. Minutos depois ele entrou cara a cara com o goleiro Aguerre do Central Córdoba e chutou fraquinho. Ele tentou aquela bola, aquela tacadinha de sinuca que ele manda no cantinho e tal, né? Acabou chutando fraco, o goleiro defendeu. Aí eu procurei entender como eles interpretaram aquilo dentro do departamento de futebol. Ah, ele já chegou sem perna. Porra, mas sem perna com 15 minutos de jogo? Não consegue dar um chute? Tem alguma coisa errada aí. Não é preparação física. O cara permanece em campo 60, 70, 80 minutos, 90. Tem alguma coisa errada aí. O que acontece com a preparação? Os jogadores se cuidam? São perguntas que lá dentro eles têm que encontrar as respostas. Porque não é admissível um jogador caro como ele, do talento que tem sido super importante, não conseguir chutar aquela bola com força a meia altura. O goleiro sai para fechar o canto baixo, esperando um chute rasteiro, que era a única chance dele. Se mete por cima uma cavada, o goleiro vai para o espaço. Ele vai bater como bateu no lance do gol, só colocar a bola, com alguma força. Ele vai tentar uma bolinha colocada e perde o gol. Ali 2-0, cara, praticamente resolve, porque o Central Córdoba resolveu atacar o Flamengo no campo dele, né? E o Flamengo estava jogando em transição e encontrando espaços e o jogo estava muito bom para o Flamengo. Teve 3 chances. Essa foi claríssima. Eu fico perguntando, no intervalo, o Felipe Luiz fala o quê para o Arrascaeta? Será que cobra? Alguém acha que o Simone Inzaghi chama os jogadores da Inter de meu amor no intervalo do jogo, né? Faz um cafuné. Vem cá, garoto, vem cá, tá tudo bem? Como é que você tá? Amigo, vestiário de futebol, ainda mais em momentos importantes e tudo, é um ambiente tenso, de cobrança recíproca, mútua, e de liderança de alguém que não pode ser o amigo, o brother. Eu acho que cada vez mais, assim, o Felipe Luiz, eu não estou dizendo que ele tem que ser como o Zubeldia, que fica reclamando de arbitragem o tempo todo, nem que ele tem que ficar fazendo pirotecnia à beira do campo. Mas eu noto que ele, dificilmente, eu vejo ele chamar a atenção do jogador. O maior esporro que ele deu, talvez o único, foi no Gabriel, na Copa do Brasil na final. Que depois o Gabriel fez o gol, foi lá, falou com ele, ficaram aquelas coisas ali, os dois ali. Então, assim, eu não sei até que ponto, aí realmente não sei, só ele pode responder. A amizade, o tempo em que ele teve relacionamento com jogadores, como atleta também, atrapalha certos posicionamentos que ele prometeu que teria quando assumiu. Falou, agora eu sou o técnico, não sou mais o colega de time, tiver que desagradar, vou desagradar alguns, não tem jeito. E realmente, ele desagradou o Fabrício Bruno quando colocou o Léo Ortiz e barrou, e o Fabrício foi embora. Paciência, a opção dele, quis sair. Ele colocou um cara melhor que ele no time, foi a decisão correta. Mas o time não se mobiliza,
Não sei se é uma cobrança. Houve uma certa soberba, sim. Essa desse jogo foi uma soberba, acho que não só pela escalação, mas pela falta de mobilização. Eu já até falei aqui, o próprio diagnóstico interno foi: o Flamengo não se mobilizou contra o Central Córdoba no Rio de Janeiro, como não havia acontecido nem no Campeonato Carioca, com os times pequenos. Então, amigo, e ontem, realmente, o primeiro tempo teve uma boa metade boa, primeiro tempo, depois foi piorando, aí teve um erro grave que gerou uma oportunidade, uma defesaça do Rossi, e no segundo tempo foi muito ruim. O gol estava na cara que ia sair. O time não mata o jogo quando tem oportunidade, continua sem chutar de fora da área. E o detalhe, toma um empate e criou uma chance. Uma chance. O time não faz pressão, ele não vai nem pro desespero, sabe? Aquele time que vai pro desespero, troca passe pro lado, o tempo tá passando, nem aquela pressão, sabe? Vou ganhar na marra. E vocês viram aí, quem não conhecia o estádio é torcida longe, estádio novo, gramado bom, tem uma área enorme, não enche, porque eles não têm torcida para encher aquele estádio. Aquele estádio é um elefante branco, é uma aberração, num lugar no meio do nada. Eu até imaginava que fosse encher o estádio, que eu pensei, vai todo mundo das cidades vizinhas, vai querer ver esse jogo. Mas nem assim encheu. O estádio não estava lotado. Pressão não havia. Se o Flamengo fosse jogar, por exemplo, ao invés de Central Córdoba, fosse o Atlético Tucumã, seria muito pior. A torcida fanática, estádio lotado, caldeirão pequenininho, todo mundo em cima, mas não foi. Nem assim os caras conseguiram uma vitória simples, né? Por um gol que seria o bastante para colocar numa situação melhor. O cenário agora é bem complexo. O jogo contra o Bahia sábado ficou mais importante ainda, porque se contra o Bahia não conseguir um bom resultado, não vencer, isso vai impactar na quinta-feira. E tem uma distância boa. O jogo é sábado, 9 horas, o outro é quinta, 9h30. São 5 dias, pô. Tem tempo aberto entre o jogo. Aí vai dizer que o Arrascaeta não vai conseguir chutar a bola, que está cansado, está sem perna. E o diagnóstico interno é que o time não tem perna. Como assim não tem perna em maio? Então tem alguma coisa errada. E acho que cabe também ao presidente do clube se manifestar, o senhor Bap, que era um crítico voraz, e às vezes até com muita razão, da gestão anterior do futebol. Ele era parte da direção, presidente do Conselho de Administração, mas ele era crítico do trabalho da equipe do Marcos Braz. Prometeu mudar tudo, profissionalismo, colocou lá um profissional à frente do futebol, mas e aí? Ele é o presidente do clube. O que faz nessa hora? Qual vai ser a atitude? Né? O Flamengo está perto de um vexame histórico, mais uma flamengada. Agora, para classificar, depende só dele e decidir em casa. Então, se não houver mobilização para esses jogos... A outra coisa importante, já houve um pedido, isso é importante, do Departamento de Futebol ao presidente que, digamos assim, atraia os torcedores de verdade, que vão empurrar o time. Porque o pessoal já percebeu que a torcida elitizada do ingresso caro do BAP não vai. Baixou o preço agora um pouco para o jogo contra o Bahia. Aí tem que ver como vai ser contra a LDU. Perceber a demanda, baixar preço, tem que encher o estádio. E tem que ter pressão, senão não vai rolar. O Flamengo precisa fazer 2-0 na LDU, tá? Pra quê? Porque a LDU tem um saldo de 3, o Flamengo tem um saldo de 0. Faz 2-0, o Flamengo tem saldo de 2, a LDU passa a ter saldo de 1. Então ele passa a ser segundo colocado, porque o Central Córdoba, imagino, vai vencer o Táchira. Né? Eu tenho que pensar no que é pior para o Flamengo, que é o Central Córdoba vencer lá na Venezuela. Claro, se perder ou empatar, melhor para o Flamengo, mas você tem que pensar que vai vencer, né? Os 2 gols ontem do Táchira, o Thiago, foram muito importantes. Foi muito importante. Porque o time equatoriano, o LDU, estava indo por um saldo de 5 e caiu para 3. Então, se o Flamengo fizer 2-0, cai para 1. E o Flamengo iria para 2. Então, ele passa a LDU, tem a mesma pontuação e fica na frente. E joga com o Táchira da última rodada. E aí o que acontece? A LDU vai jogar contra o Central Córdoba. Então, se o Córdoba vencer, a LDU dança. Se a LDU vencer, os 3 empatam com 11 pontos. E aí o Flamengo faz o jogo com o Táchira. Aí você tem a obrigação de pegar um time eliminado, pior do grupo, em casa e fazer 2, 3, 4-0. Pô. Essa é a tarefa. Nem isso consegue fazer um placar num time que está enterrado, já é morto, na competição, que nem Sul-Americana vai pegar. E nem tem chance, perdeu todos os jogos. Né? Então, esse jogo de quinta-feira é o jogo-chave. E tem que vencer pelo menos um gol. E aquela bola que o senhor Bruno Henrique não fez o gol no Maracanã, no último lance, lembra que ele cabeceou a bola sozinho na trave? Olha como faz falta. Ali seria o gol do empate, era mais um ponto do Flamengo, menos 2 para o Central Córdoba. Seriam 2 empates entre os dois. O Flamengo não estaria atrás do time argentino. Então, assim, a Libertadores, cara, tem muitos detalhezinhos que não se pode vacilar. Houve soberba mesmo, no primeiro jogo. E ontem houve
um pouco de modo banana, a partir da metade do primeiro tempo, depois de um começo bom. E essa questão física é inexplicável, inexplicável. E vejamos, né? Eu até entendo assim, que o José Botto ele não montou o elenco. Nem o técnico ele escolheu, eles mantiveram o Felipe. Mas agora é a hora que ele tem que fazer intervenções. A informação que eu tenho é que ele cobra o Felipe, que o Felipe o ouve, mas isso não está dando resultado, né? Não está dando resultado. Porque se você pensar, mas há 10 dias ganhou, pouco mais de 10 dias, né? Ganhou do Corinthians de goleada, estava tudo bem. Sim, mas o recorte não é só esse. Você tem que pegar o pacote dos jogos. Você tem o jogo do Central Córdoba, o Libertadores é o assunto, tá? Libertadores, Córdoba, Flamengo perdeu em casa, Flamengo depois joga com a LDU, empatou. O resultado, esse é o resultado normal e aceitável na altitude, ok, 0-0, não correu muito risco. O problema é a derrota anterior. Então ontem tinha que ganhar. Ontem era um jogo para ganhar, para entrar com a faca nos dentes e ganhar o jogo. E não foi assim. Não foi assim. Por que não foi assim? Aí eles têm que chegar a alguma conclusão. Agora, estão correndo o risco de protagonizar um papelão e isso vai impactar em tudo, porque aí vai para a Sul-Americana, além do vexame, né? Não é vexame jogar Sul-Americana, mas é um vexame com um elenco tão caro você ser eliminado precocemente e parar na Sul-Americana. É um vexame. Mas se for para a Sul-Americana, nesse cenário aí, vai cair receita, vai ficar mais difícil contratar jogador no meio do ano. Muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Vamos ver como é que eles vão fazer. Eu gostaria de saber o que pensa o presidente do Flamengo, só que ele não fala com a imprensa. Ele não fala com a imprensa. Fala menos que o Landim. O Landim às vezes atendia. E ele não fala. E quando eu falo assim, não fala com a imprensa, não é falar comigo ou com outro colega. Nenhum de nós que eu conversar com um dirigente para ligar para a mamãe e falar, mamãe, olha, eu falei com o presidente. Não, é para a gente falar aqui, escrever. É para falar para o torcedor. O torcedor saber o que é importante. O torcedor do Flamengo quer saber o que o BAP pensa. O que ele vai fazer agora? Já que ele era tão crítico do Marcos Braz, e eram críticas que ele tinha razão muitas vezes, do Landim. E agora? Não é dia dele aparecer no CT? É o que eu falo assim, presidente de clube no CT, para mim é para dar parabéns, dizer que o bicho aumentou, ou para cobrar. Quando o homem aparecer, você tem que pensar, olha, o cara tá aí. Aí você vai saber pelo retrospecto. Estamos ganhando tudo, o homem deve estar feliz, né? Veio conversar com a gente. Ou então, vai aumentar o bicho. Ou então o cara chega lá, o time está perdendo, o bicho vai pegar. E quando eu falo, né, ter conversa que vai humilhar as pessoas, não, é chegar e conversar. Fala, gente, tudo oferece todas as condições, paga em dia, paga bem, os jogadores são bons jogadores, todos eles, né? Alguns são ótimos jogadores. O que falta para vocês? Olhar no olho e perguntar mesmo. O que falta para vocês? E ter uma conversa a portas fechadas com o Felipe Luiz também, com o Botto, entendeu? O que é isso? O que está acontecendo? Qual a dificuldade de vocês? O que está se passando? E quanto ao Felipe Luiz, acho que é importante entender, Thiago, que ele tem o potencial para ser um ótimo técnico. Mas ele tem que tomar muito cuidado para não ser um segundo Fernando Diniz, que também tinha, talvez ainda tenha, mas ficou tão agarrado naquela, os meus conceitos, as minhas ideias, sabe? Para mim, o Fernando Diniz, que é um cara que eu respeito, que eu acho que tem boas intenções no futebol, tenta sair do lugar comum. Aquela entrevista dele no Charla Podcast, quando ele fala do 4-0, não sei se vocês viram isso, do Manchester City, e ele fala com orgulho, porque dominaram 15 minutos, e que depois pessoas do City foram falar, elogiar. Para mim, aquilo assim, é uma falta de noção, assim, total. Gente, o time dele foi goleado. O adversário não colocou os dois principais jogadores. Perdeu com segundos, de 15 segundos, você já estava. Até a piada que o Fluminense tomou o gol primeiro do que o Popó derrubou lá. Exato, exato. Luta com alguém. Não foi mais rápido do que o Bambam. O Popó com o Bambam, Fizeram até o vídeo botando lado a lado, cronometrando. E o erro acontece, por quê? Por conta de uma certa presunção do Fluminense, do Diniz. O Marcelo, que é um jogador experiente, agora parou de jogar, cara histórico do Real Madrid, ele tenta uma virada de bola, aí a bola é interceptada, o City vai para o ataque e faz o gol. Gente, está jogando com o Manchester City, vai ficar fazendo virada de jogo arriscada, uma virada arriscada, naquela altura, começou o jogo, sabe? Cara, respeita, toca a bola, se fecha, se protege, tenta entender o jogo, mas não estava jogando contra o Boa Vista, cara. Estava jogando contra o Manchester City. Aí tomou de 4-0. E o Felipe, às vezes, tem uns momentos que me lembram um pouco o Diniz nisso, sabe? E assim, a frase dele depois do Corinthians, aquela frase foi de uma soberba impressionante. Não ouço os comentários. Até acho que isso não foi pra gente aqui, não. Acho que foi mais pro pessoal que fica lá no YouTube, que tem uma pegada mais de entretenimento, torcedor que tá com raiva e tal. Eu acho que é outra coisa, que não tem uma análise mais
profunda, tampouco o conteúdo jornalístico. É um negócio mais de show, né? É show. Mas ele não foi específico, então ele generalizou, falou para geral. Cara, tem vários analistas táticos no YouTube, eu conheço vários, muito bons, que fazem análises legais, que mostram os acertos, os erros, interpretam o que ele tentou fazer, por que funcionou, por que não deu certo, de todos os times. Aí ele fala, não ouçam, não dê ouvidos a esses caras, em outras palavras. Depois de um 4-0 é fácil, né, Felipe? Aí depois fala, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe mesmo? Cara, isso é uma frase... Essa frase já era para chamar e falar, vem cá, o que você está pensando, cara? Eu nunca vi nem o Guardiola falar isso. Não sei o que eu estou fazendo. Não escutem a imprensa, não escutem o pessoal do YouTube, não escutem os críticos. Como? Claro que se fala muita bobagem. Eu falo minhas bobagens, todo mundo fala suas bobagens, tem gente que só fala bobagem. Claro, todo mundo erra e acerta, técnico acerta e faz bobagem. Todo mundo é ser humano. Mas as pessoas têm direito de ouvir as opiniões, os comentários, de emitir suas opiniões, desde que ponderadas, aí, o meu entendimento, merecem atenção, mesmo que você discorde. Quando é uma coisa histriônica, aí é bobagem. Aí não vale nem a pena dar atenção, é besteira. Aí é bobagem. Então, assim, eu não sei, eu acho que ele está um pouco perdido depois de cair do cavalo. Porque ele estava se sentindo muito seguro e essa semana, tanto ontem, especialmente domingo, os técnicos adversários levaram melhor sobre ele. Ontem o Central Córdoba conseguiu o que queria. E o Flamengo não foi capaz de ameaçar. Não foi capaz no segundo tempo de se impor tecnicamente, pressionar e ameaçar para valer o time argentino, que está eliminado da competição que disputa no seu país, mas estava o quê? Mobilizado para esse jogo. E conseguiu o que queria. Né? Conseguiu o que queria. O perigo do Central Córdoba é que ele pode cair se o Flamengo fizer o trabalho dele que tem que fazer no Rio, no confronto com a LDU. Eu acho até que a estratégia deles não foi a melhor. Eles deveriam ter tentado a vitória. Anote o que eu estou falando. Se o Flamengo fizer a parte dele, eles podem cair diante da LDU. E ontem, olha, numa boa, dava para o time dos caras ganhar do Flamengo. Se eles tivessem um pouco mais de apetite ali, ia se arriscar um pouco, mas de repente eles ganhavam o jogo. Depois que fizeram o gol ali, eu acho que foi o momento que eu pensei, vai tomar uma virada. Aí teve até o pênalti mal marcado, né? E o árbitro voltou atrás. Outra coisa, Thiago, por que o Léo Pereira? Por que o Léo Pereira? O Léo Pereira cometeu um erro no domingo, a torcida pegando no pé dele. Aí imagina se o VAR não corrige aquele erro da arbitragem. Ia cair na conta dele. Quer dizer, Matheus, e por que o Bruno Henrique? O tempo todo. O Luiz Araújo, quando entra, a vaca já está indo pro brejo, tem que correr contra o relógio, não tem uma oportunidade. Realmente. E o Pedro, que ele tirou, é uma outra coisa que tem me chamado a atenção. O Pedro voltou de uma lesão grave, está começando os jogos toda hora, começa todo jogo titular, cara. Não vai aguentar. O cara ficou parado 7 meses. Enfim, aí o Juninho dá, não dá bem. Eles contrataram o Juninho, cara. Foi o Boto com ele. Eles que contrataram o Juninho. A culpa não é do Juninho, não.